Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da odisseia humana na terra. Olha, meu amor. Beijo, gente minha. Salve. Ai. Hoje, a propósito de um post da Lisa Romano e de um e-mail que recebi de um de vocês maravilhosos que me escrevem, que acompanham meu trabalho de alto amor, de resiliência, os 2 programas de 2018. O Alto Amor, Sobreviver na Invalidação, 12 portais de resiliência para a gente honrar o self, superar invalidações e traumas mesmo, sutis ou grandiosos. E o Alto Amor Empreendedor, para a gente ganhar mais dinheiro, programas online que vêm em janeiro e março, respectivamente, que eu os convido para olhar na quantumhouse.com/plataforma, porque a gente está produzindo, está gravando, e são programas preciosos. Sabe por quê? Eu queria falar um pouco hoje da raiva, da agressividade. Atender trauma não é uma coisa fácil, porque quando a gente tem um trauma, a gente fica que nem um porco-espinho, a gente fica reativo, não é? Ou defensivo. E existem várias maneiras de a gente ter defesas. As 4 clássicas do Pete Walker são as principais, né? As 2 principais, o fight fly, que é a fera agressiva e a fuga. Então, ou eu vou para cima da porrada ou eu saio correndo. E as outras 2 são o freeze e o floreio, em que a gente fica numb, né? Como disse a Lisa Romano hoje, crianças adultas feridas se tornam anestesiadas, entorpecidas. Então, esse é o freeze, quando a gente se entorpece, tem grande ansiedade social, fica meio, estou me escondendo, assim, tá tudo certo, mas me deixa aqui. Ou o floreio, que de forma parecida a gente não se esconde tanto, mas a gente interage, deixando de lado nossa agenda verdadeira. Você entra numa reunião, teus objetivos de verdade, você fica ali, né? Eu chamo comendo pelas bordas, fingindo de morto, e a vida vai ficando assim, sem tempero. É melhor ficar uma vez vermelho do que passar a vida inteira amarelo, sabe assim? Então, a gente voltar para o corpo e estar no alto amor, estar no todo amor, sentir vitalidade, sentir esperança, requer encaminhar essa questão que eu queria falar hoje, dando um foco especial para a fera, um foco especial para essa agressividade. Sabe, gente que de qualquer bobeira, dentro de casa mesmo, não perde a chance de dar um beliscão, não perde a chance de fazer uma cara assim, tipo... um bully, ou que, às vezes, alguns de nós aqui, numa interação na internet, a gente chama na chincha, ou fala de uma maneira que o outro se sinta mal, uma necessidade de expurgar, de agredir, de hostilizar, de fazer um bullying, até mesmo de comprar briga, gente briguenta, gente, nossa, é topetudo, é encrenqueira, é brava, é bravo, né? Então, eu quero chamar a atenção para o aspecto do trauma. Eu não sou muito afeita à coisa de a gente ficar vitimizando porque passamos certas coisas na infância ou ao longo da nossa vida. A grande imensa maioria das pessoas acha que vai ficar rendendo isso, vai ficar se vitimando, porque mamãe me deu um tapa. Larga disso, vamos em frente, ninguém morreu por causa disso, está todo mundo bem. Não é essa a fala? Pois é. Essa é uma das falas que sobrevive até que a vida te pegue de frente. E você tem um relacionamento disfuncional em que você realmente se machuque por conta de um desacerto afetivo, ou que você realmente tenha problemas de se desenvolver profissionalmente, comercialmente, com o seu empreendedorismo, com a sua carreira, porque existe uma sabotagem, um sentimento, e você consegue casar, ter uns filhos, você consegue ter um business, você consegue ter um emprego, você consegue ter um certo conforto, mas parece que existe ali um elemento ali, você fica a gotinha, né, fica sangrando secretamente. E sangrando secretamente não é bom, porque sangue chama tubarão. Tubarão é gente que engana, tubarão é gente que manobra, tubarão é gente que percebe a tua vulnerabilidade e te leva pela mão para um lugar que você pode ficar realmente muito vulnerável. Aqueles que passam por relações afetivas de desprezo, de tratamento de silêncio, de mentira, de traição, de uma coisa que fica confusa, sabe, um desespero que a gente pode experimentar, não é? Se a gente
tiver vulnerável a isso. Então, o auto-amor, o espaço do self, esse lugar que eu digo, não, eu mereço sim, eu sou divina, eu sou filha da divindade, irmã das estrelas, as flores estão aí vivas, porque eu plantei essa árvore, né? E aquilo que a gente nutre continua vivo, né? A gente precisa ir para esse lugar. Na resposta de fera, quando há uma agressividade muito grande, é preciso tomar contato com circunstâncias de uma indignação que não foi endereçada. Pode ser uma indignação por ter apanhado, pode ser uma indignação, às vezes sim, até não por culpa de uma maldade perversa ou cruel. Os pais estavam muito bem de vida e a situação financeira declinou, perderam tudo, e alguém que foi criado com toda uma condição, de repente passa uma dificuldade financeira, tem uma sensação de rebaixamento social e como se isso fosse um rebaixamento humano, e isso dá muita raiva, isso dá muita indignação, então a pessoa se fecha e fica ácida, faz piadas hostis. Sabe aquele amigo que manda as piadinhas de YouTube, de WhatsApp, sempre com alguém se fudendo, sempre com alguém quebrando a cara, né? Então, um certo prazer de ser hostil, um certo prazer de ver a dor do outro, um certo prazer de agredir. Isso, se escalonar e crescer, vira claramente desordem antissocial, sociopatia, psicopatia, narcisismo patológico, né? Mas no nível normal, no nível do trauma, do estresse pós-traumático, isto vira uma agressão permanente, um porco-espinho. Qualquer coisa a pessoa chama na chincha, se ofende com facilidade, ou pode falar coisas, se tiver uma discussão na internet, Deus o livre, então, essa resposta na política. A pessoa fica muito agressiva. Eu concordo que a gente não deve ficar se vitimando, que passou, vamos embora, vamos tentar ir para frente. Só que essas situações de emergência, ou de dor, ou de dificuldade da vida adulta, crianças adultas feridas, ficam anestesiadas ou muito agressivas, faz a gente começar a piorar a própria vida. Então a gente vai ter que parar e olhar para isso. Olhar para o que foi essa indignação. Não que eu queira culpar papai e mamãe, ou os criadores, ou a escola, ou o bullying, ou aquele irmão, aquela irmã mais velha, ou até mesmo aqueles primeiros relacionamentos afetivos, não é? Em que a gente foi enganado, maltratado, desfeito, largado, falando sozinho, né? Mas no sentido de eu testemunhar o meu sentimento. Uma negligência, um sentimento de solidão, medo de morrer. Aos 7 anos, você apanhava, você tinha medo de morrer. Você hoje fala, não, imagina e tal. Mas quando a gente é pequena, a nossa experiência não é bem assim. Reconhecer o meu sentimento e ser capaz de sentir esse sentimento é algo que, em geral, a gente vai fazer na terapia, com apoio, com a compaixão de alguém que tem a paciência de ouvir, de nos ajudar a lidar com isso e olhar com self elevado, com a força do divino e com o olhar de alguém que diz, eu estou te vendo, isso não foi justo. Até os 8 anos estava em transe, o cérebro funciona em ondas que são um transe, a gente está misturado no meio, né? E até os 10, 12 anos nada foi culpa sua. Entretanto, o fato de a gente suspender a nossa própria conexão com essa experiência faz a gente suspender várias outras. E aí, os mecanismos de defesa tiram a gente do corpo. E quando você está fora do corpo, você não pode amar direito, você não pode ganhar dinheiro direito. Você agride com a indignação de não ter tido aquele abraço. E afasta mais os abraços que você tanto precisa hoje. E ao afastar esses abraços, você fica com uma raiva. E fica com mais hostilidade, acidez e violência. Então, para eu aceitar que eu preciso desse abraço, eu preciso parar de negar e justificar que eu preciso desse abraço e que eu precisei e ele não teve lá. Talvez eu precise chorar isso. Talvez você precise de ajuda terapêutica ou de um amigo realmente elevado, com uma compreensão disso, porque lidar com trauma não é fácil, as pessoas falam, está rendendo, vamos embora, né? E se a vida vai pela metade, bom, desde que você esconda bem, tá tudo bem. Não! Pomba, a vida é pra gente estar pleno, a vida é pra gente amar de verdade, a nós, ao outro, pra gente ter condição de ir e vir, pra gente ter saúde física. A vida é uma só, a gente vai passando e fala, cara, isso aqui é passageiro, eu vou passar aqui pondo em dúvida eu mesmo, porque eu trago uma ferida e aprendi a esperar mais a validação dos outros do que a minha própria, nem sei me validar, nem sei me autorizar. E aí eu falo, não, eu tenho que aprender a me autorizar, porque a vida que eu tenho é essa e ela é linda.
como filhos das estrelas, como gente divina, como potencial humano, a energia que a gente tem é uma coisa sensacional, não é? Então eu talvez precise de um apoio, de uma ajuda para chorar, um grupo de apoio, um abraço verdadeiro, não precisar fingir, trabalhar isso com a compaixão de alguém, porque a minha lágrima se torna compaixão minha por mim mesma, não dozinha, não é vitimação, pelo contrário, é respeito. E aí quando essa lágrima é permitida, aquilo que era fera vira borda, vira saber pôr limite, que é bom. Bater na mesa, fazer os clips, darem uns pulinhos, é bom também, não é ruim não. Mas ficar num estado de fera, num estado de ponta de faca, afasta a gente e não é o que a gente quer. Como também a fuga, que é a racionalização, ficar workaholic, trabalha, faz, não consegue terminar uma coisa porque está inquieto, porque não consegue ficar. Não, fica do seu lado, respira que é graça. Eu comparo essa sabotagem da defesa exagerada a um carro atolado. As pessoas te falam, pense positivo, não renda muito isso, vá em frente, se você quiser, tudo você pode, como se isso significasse dizer só acelerar, acelera. Só que com um carro atolado você acelera. Você sabe o que acontece quando você acelera com um carro atolado? Né? Ele patina. E aí você tem a sensação de afundar mais. Como se você não fosse bom. Não, vamos lá botar um calço, vamos lá tirar essa sabotagem e aí a gente vai ter que fazer o que tem que fazer. Com compaixão, olhar, fazer essa reparação com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração, com coisas que a gente passou que a gente pode olhar. A gente não é essa experiência. Essa experiência não nos define. E não é culpa nossa, especialmente se foi até os 12 anos de idade. Então eu posso olhar essa experiência de um outro olhar e dizer, Claudinha, você merecia melhor e você merece melhor. E acalmar nosso coração, porque aí a gente vai sorrir mais, aí a gente vai ter mais harmonia, a gente não vai virar um chato de galocha querendo ter razão ou querendo uma restauração, né? Nesse novo programa de Medos Secretos, que vem logo depois do Sobreviver ao Amor, 12 Portais de Resiliência, vocês podem trabalhar essas coisas com exercícios, com meditações e com vídeos como esse. Mas por hora, ameniza. Não é brigando com o mundo que você vai soltar a indignação dessa coisa aqui, essa raiva engolida. Solta essa raiva, ela não pode te reger. O que você quer é energia, o que você quer é pegado, o que você quer é consciência do seu valor, mas vai precisar aprender a ver seu valor. Porque a gente tem horror de ficar no corpo. A gente aprendeu autorrejeição, autocrítica, então a gente vai ter que gentilmente demitir esse crítico interno perverso que nós desenvolvemos para tentar nos proteger da nossa família, dos nossos criadores perigosos. Sorri para mim, porque preciso enganar a dor. Vamos sorrir, vamos soltar isso, vamos olhar para isso com compaixão. Beijo, gente minha.